23 de janeiro de 2025, quinta-feira da segunda semana do tempo comum. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. A paz de Jesus a todos vocês. Que alegria nos encontrarmos quinta-feira, quintou, cheios de fé, de alegria, de bom ânimo. Iniciemos esse dia, esta quinta-feira, ouvindo a palavra de Deus. E nós vamos refletir a primeira leitura que a igreja nos propõe, que é a leitura da carta aos Hebreus, o capítulo 7, versículos 25 ao capítulo 8, versículo 6. Irmãos, Jesus é capaz de salvar para sempre aqueles que por seu intermédio se aproximam de Deus. Ele está sempre vivo para interceder por eles. Tal é precisamente o sumo sacerdote que nos convinha, santo, inocente, sem mancha, separado dos pecadores e elevado acima dos céus. Ele não precisa, como os sumos sacerdotes, oferecer sacrifícios em cada dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos do povo. Ele já o fez uma vez por todas, oferecendo-se a si mesmo. A lei, com efeito, constituiu sumos sacerdotes sujeitos à fraqueza, enquanto a palavra do juramento, que veio depois da lei, constituiu alguém que é filho, perfeito para sempre. O tema mais importante da nossa exposição é este: temos um sumo sacerdote tão grande que se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Ele é ministro do santuário e da tenda verdadeira, armada pelo Senhor e não por mão humana. Todo sumo sacerdote, com efeito, é constituído para oferecer dádivas e sacrifícios. Portanto, é necessário que tenha algo a oferecer. Na verdade, se Cristo estivesse na terra, não seria nem mesmo sacerdote, pois já existem os que oferecem dádivas de acordo com a lei. Estes celebram um culto que é cópia e sombra das realidades celestes, como foi dito a Moisés, quando estava para executar a construção da tenda. Vê, faze tudo segundo o modelo que te foi mostrado sobre a montanha. Agora, porém, Cristo possui um ministério superior, pois ele é o mediador de uma aliança bem melhor, baseada em promessas melhores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, hoje nós continuamos no capítulo 7 da carta aos Hebreus, e eu gostaria de iniciar a reflexão de hoje com esse versículo primeiro do capítulo 8, que foi proclamado. O tema mais importante da nossa exposição é este. Olha só o que está dizendo o autor da carta aos Hebreus. De tudo o que foi falado e o que será falado nesta carta, o tema mais importante é este. Prestemos bem atenção. Temos um sumo sacerdote tão grande que se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Olha só. Então, nós temos um sumo sacerdote grande, tão grande, que está à direita do trono da majestade nos céus. Olha só. Então, esse é o tema mais importante da carta. Lembrando que ontem, no início do capítulo 7, o autor da carta aos Hebreus começou fazendo uma reflexão sobre a origem do sacerdócio de Cristo. O sacerdócio de Jesus de Nazaré, de Jesus Cristo, não é o sacerdócio da lei. Ontem, se você não escutou a reflexão de ontem, tem que volte ontem, escute primeiro, antes de escutar hoje.
né? Porque ontem o autor provou, o sacerdócio de Jesus, ele é da ordem de Melquisedeque. Quem é esse Melquisedeque? Ontem nós já refletimos, né? Muitas especulações de quem seja. O fato é que Melquisedeque é um sacerdote que não tem começo nem fim de dias, é um sacerdote eterno, né? Quem será? Né? Então, nós vemos que o sacerdócio de Cristo, ontem o objetivo do autor foi dizer que o sacerdócio de Cristo vem muito antes do sacerdócio levítico. O sacerdócio levítico começou na descendência de Jacó. Antes disso, não se tinha sacerdote, né? Então é muito importante saber disso. Então, quem é esse sacerdote Jesus? De onde vem o seu sacerdócio? E hoje está dizendo o autor que nós temos esse sacerdote que é tão grande que está à direita do trono da majestade nos céus. Se esse sacerdote está nos céus, né, esse sacerdote ele é eterno, ele não tem fim. E também o seu sacerdócio é eterno. E também aquilo que o seu sacerdócio executa como sacerdócio, ou seja, porque a palavra sacerdote, ela supõe oferta, porque o sacerdote é aquele que oferta algo em benefício de alguém. Então, Jesus, o sumo sacerdote, está na eternidade a oferecer algo que também não esmorece, não passa, que é ele mesmo. Olha só. Então, nós concluímos esse texto que todo o Antigo Testamento, na descendência levítica, que oferecia vítimas, animais, para em sufrágio do pecado do povo, né? Oferecia a Deus animais para que Deus perdoasse os pecados. E essas oferendas, elas se tornaram insuficientes. Por quê? Porque o tamanho do pecado do povo se tornou impagável. Não tinha uma quantidade suficiente de vítimas para cobrir tamanha quantidade de pecados. Por isso foi necessário que acontecesse uma oferta que fosse capaz de perdoar os pecados em todo o tempo. Uma oferta incontável em valor. Por isso que o próprio Filho de Deus, ele se entrega. Então, ele é sacerdote porque ele oferta, ele apresenta. E ele é vítima porque ele é apresentado por ele mesmo. Olha só. Agora, como vítima perfeita, que é eterna, então o fruto desse sacrifício também é eterno. Olha só. Hoje nós celebramos missas, né? Quantas missas hoje em todo o planeta quantas missas serão celebradas em todo o planeta, em todo o mundo, em todas as igrejas do mundo? Incontáveis. Aliás, depois de Jesus, a igreja nunca deixou de celebrar missa, mesmo as escondidas nas catacumbas, na perseguição romana e tantos outros obstáculos, a igreja nunca deixou de celebrar a missa dominical. Olha só. E esse sacrifício que é eterno, ele se estende por meio do sacrifício sacramental da igreja. Olha que bonito. Isso é muito bonito, né? Então, o texto de hoje começa dizendo que Jesus ele é capaz de salvar para sempre aqueles que se aproximam de Deus por meio dele. Porque o seu sacrifício é perfeito, né? É aquela coisa que eu sempre digo, né? Você quer viver uma vida de salvação, de céu, de graça, de bênçãos? Cola em Jesus Cristo. Cola em Jesus, seja de Jesus, consagre sua vida a Jesus, se converta a Jesus, né? Renuncie às outras coisas e assuma Jesus na sua vida. Você vai ser uma oferta de amor junto de Jesus e você vai gozar de proteção, de bênção, de salvação.
para toda a sua vida. Isso não quer dizer que não vai ter provações, mas quer dizer que você está salvo. Quer dizer que Deus está te tomando nos braços, porque você o buscou, você o permitiu, você deu livre acesso ao Senhor. Olha só, né? Jesus é o sumo sacerdote que nos convinha, um sumo sacerdote santo, inocente, sem mancha, não pecador como tantos outros sacerdotes da linhagem, da linhagem levítica. É um sacerdote perfeito, que está elevado acima dos céus, né? Se antes as vítimas oferecidas não eram suficientes para cobrir tantos pecados, agora a vítima oferecida por esse sacerdote santo é uma vítima perfeita. É uma vítima que morre de uma vez por todas, mas que ressuscitou de uma vez por todas. A vítima oferecida pelo sacerdote Jesus, que é o seu santíssimo corpo e sangue, é uma vítima ressuscitada, que a morte nunca mais haverá de pegá-la, de tocá-la. Por isso, o fruto obtido desse ofertório dessa vítima santa é um fruto também perfeito e santo. Olha que bonito isso, né, minha gente? Mas, padre, os pecados continuam, né? A gente pode se perguntar, né? E é bem verdade. Desde a criação do mundo, depois que Adão e Eva cometeram um pecado, o pecado nunca acabou, nunca parou de ser cometido. Não é verdade? É verdade. É verdade. Mas se fôssemos depender dessas vítimas do sacerdócio da lei mosaica ou sacerdócio levítico, nós não tínhamos animais suficientes e nem sacerdotes suficientes, né? Porque cada dia teria que ser oferecida uma porção incomensurável de sacrifícios pela culpa do mundo, né? Mas a vítima que é ofertada, ela é de um valor que ninguém paga. Então ela paga todo e qualquer valor de pecado. Olha, minha gente, nós temos fragilidades, pecados, todos nós, né? Todos nós. Mas a vítima que foi imolada, morta, para pagar os nossos pecados a Deus Pai, é uma vítima muito valiosa. Nós somos comprados por preço incontável, que é o Filho de Deus. Que bonito. E uma vez que ele oferta, como ele morre, mas depois ele ressuscita, esse sacrifício se torna eterno. Porque a vítima, ela perdura para toda a eternidade. E o sacerdote, que é a oferta também. Por isso que na imagem do Apocalipse de São João, aquele que está sentado no trono para toda a eternidade, é um detalhe do texto do Apocalipse. Ele é o cordeiro sem ruga e sem mancha, o cordeiro imolado, que é pastor. Olha só, a figura de um pastor que é cordeiro está no texto do Apocalipse para mostrar que ele vai ser cordeiro para toda a eternidade, porque o seu amor, que é um amor de entrega, ele acontecerá para toda a eternidade nessa entrega que vai ser eterna. Quando um levita matava um cordeiro, por exemplo, né, um animalzinho, uma ovelhinha, matou aquela ovelhinha, o seu sangue era derramado, uma porção de pecados era sufragados, uma porção de pecado era sufragada. Descartava aquela vítima já não tem mais nada para oferecer, para contribuir. Tem que ser outro animal. Mas a vítima oferecida pelo sacerdócio perfeito de Jesus é uma vítima que morre e ressuscita.
que é eterna. Olha só que bonito, né? Então, minha gente, o sacerdócio de Cristo, ele, no fundo, o autor da carta aos Hebreus hoje, né, ele está mostrando que tudo que diz respeito a esse sacerdócio Jesus, a esse sacerdote Jesus Cristo, superou a limitação a limitação do sacerdócio terreno dos levitas. Né? Se um levita se um levita entra num templo com animais para oferecer, Jesus, o sumo sacerdote, entrou no templo dos céus, um templo que é perfeito, não é mais uma tenda qualquer. Olha só, é um templo perfeito, é um sacerdote perfeito, é uma vítima perfeita, é um culto perfeito. Por isso que tudo o que o Pai ele ordenou que fosse feito no Antigo Testamento não era para ser definitivo, era para só ser a imagem. O próprio texto de hoje, no versículo 5 do capítulo 7, do capítulo 8, perdão, o versículo 5 diz assim: eles celebram um culto que é cópia e sombra das realidades celestes, né? Hoje a gente encontra muitos judeus, aliás, no nosso próprio convívio, né? Você vai em Israel, você vai encontrar muitos de lá que professam a fé judaica, esperam ainda o Messias que nunca vem, porque já veio, né? Só virá de maneira gloriosa no fim dos tempos. Mas não faz mais sentido. É claro que o templo deles foram destruídos nos anos 70 e nunca mais foi reerguido aquele templo. Claro. Mas o culto que eles rememoram foi um culto somente... foi uma sombra, uma cópia do original, que viria depois, que é o original, Jesus Cristo. Todo o Antigo Testamento, tudo que foi ensinado antes, foi ensinado por Deus, por tantos séculos, para que eles aguardassem o culto perfeito de Jesus, que é Deus. Quando Jesus vem à Terra e ele realiza esse sacrifício, entregando-se na cruz, e ele entra no santuário verdadeiro, que é pela sua ascensão, que é os céus, ali ele realizou, consumou o culto perfeito. O culto antigo não faz mais sentido, como também a religião antiga. Então os nossos irmãos tão admiráveis e veneráveis, os nossos irmãos judeus, eles estão ainda centrados, debruçados na cópia, quando na verdade a realização de tudo isso já veio e eles não aceitam. E virá uma segunda vez para consumar tudo. E aí o corpo místico adentrará no santuário verdadeiro, tanto quanto o sacerdote e vítima já entrou. É uma teologia elevadíssima isso. Não dá para nós pegarmos todos os detalhes. O texto de hoje é um texto mais longo e cheio de detalhes. Cheio, né? Dá para fazer muita leitura espiritual para a nossa vida aqui, né? Muito bonito, mas tudo que, de maneira geral, podia ser falado desse texto, eu resumi nisso que eu falei para vocês. E eu gostaria, nessa parte final da reflexão, de abordar um trecho, dois trechos aqui, para a gente, de maneira espiritual, colocar na nossa vida no dia de hoje. Claro que não tem como fugir de uma abordagem teológica, que foi o que nós fizemos aqui de maneira muito simples e muito resumida, não tem jeito, né? Mas também não tem jeito de deixar de fazer uma leitura espiritual concreta para a vida, né? O versículo 2 do capítulo 8 diz assim: Jesus, ele é o ministro do santuário e da tenda verdadeira, armada pelo Senhor e não por mão humana.
Então nós temos, meus queridos, um sumo sacerdote tão perfeito que está no santuário verdadeiro do céu, há nada mais e nada menos do que oferecer a si próprio, agora pela atuação e pelo sacramento da igreja, a vítima de expiação para o nosso benefício. Quando nós rezamos a missa hoje, nós salvamos toda a criação, nós elevamos todos os seres humanos. É claro que aceitar ou não isso aí depende do arbítrio individual de cada ser humano, mas todos são salvos, todos, porque ele faz isso. Ele está no trono assentado como cordeiro e como pastor, como ofertante e como ofertado. Olha que lindo. Isso é para mim e é para você. Sabe? Porque nós trazemos tantos medos na nossa vida. Porque às vezes nós trazemos tantas dúvidas, às vezes nós trazemos tantos medos. Às vezes nós trazemos tanta tensão, tanta preocupação por tantas coisas. E os sofrimentos, as preocupações da vida vão tirando de nós a certeza, a convicção de que nós temos um Deus, um sacerdote que está nos salvando eternamente, que está olhando por nós, que está caminhando conosco. Nós não estamos sozinhos. Este sacerdote adentrou no santuário perfeito, verdadeiro, numa tenda verdadeira, armada pelo Pai, e Ele quer nos arrastar para que nós também repousemos nele, nessa tenda. Olha que lindo isso. Meus queridos, eu não sei o que você tem vivido na sua vida pessoal, enfim, quais são as suas dificuldades, os seus desafios, os seus medos, mas uma coisa é certa: olhe para Jesus e procure se refugiar nessa tenda perfeita. Procure fazer da sua vida hoje um pedacinho da tenda do céu. Não depende somente de Deus, depende também de você e de mim. O nosso falar, as nossas vibrações interiores, os nossos anseios interiores, o nosso pensamento, as nossas palavras, os nossos sentimentos, enfim, tudo que nos constitui como seres humanos, tudo isso vai definir se eu estarei desde já ou não nos átrios da tenda do santuário do céu, do santuário eterno, onde está o sacerdote iminente, Jesus. Não é bem verdade que muitas vezes nós vivemos neste mundo, nos nossos relacionamentos, nos nossos projetos, nas lutas cotidianas, nós vivemos às vezes um inferno? É ou não é verdade? Porque nós não repousamos desde já nos átrios do santuário dos céus. Nós repousamos as nossas certezas, repousamos as nossas implicâncias, repousamos numa vida de retomada constante a coisas velhas, a coisas passadas, a coisas antigas que já foram superadas. E o Senhor hoje nos convida: nós precisamos ser dos céus. É o chamado de Deus. Isso não depende do nosso mérito. Depende do nosso querer. Depende do nosso querer. Porque, minha gente, se depender do nosso mérito, ninguém adentrará na glória dos céus. Ninguém. Depende do nosso anseio, do nosso desejo, do nosso querer. E eu gostaria também de retomar esse versículo 6º do capítulo 8º. Cristo possui um ministério superior, pois ele é mediador de uma aliança bem melhor, baseada em promessas melhores.
Olha só que bonito. Presta bem atenção no que eu vou dizer. Deus nos fez para algo melhor do que nós temos, do que nós somos, do que nós experienciamos e vivemos. Deus nos fez para uma realidade melhor. É por isso, presta bem atenção, que esta vida, esta caminhada, deve ser uma vida, uma caminhada de superação, de elevação, de busca pelo mais alto, pelos céus. Isso vale para todas as dimensões da nossa humanidade. Nós não podemos olhar para baixo e nos estagnar por debaixo, nos nivelar por debaixo, querer nos manter embaixo. Nós devemos e nós somos, nós ouvimos isso nas cartas paulinas, nós somos do alto céu. Buscai as coisas do alto, desejai as coisas elevadas. Onde está Cristo? Olha só o texto belíssimo de São Paulo. Isso vale para todas as dimensões da nossa vida. Presta bem atenção. Tem muita gente prostrada diante da sua pequenez, dos seus problemas. Tem muita gente que está prostrado diante da sua miséria, diante da sua escassez, diante das suas limitações. Se nós não treinarmos essa busca de autossuperação, essa busca de elevação, dentro daquilo que é mais humano em nós, como nós vamos desejar e encontrar o céu que está muito acima de todo projeto humano? O céu é algo muito melhor, nos diz o autor da carta aos Hebreus. Essa aliança é muito melhor. As promessas são muito melhores, são superiores. Mas eu preciso estar à altura delas. Tem coisa que depende de nós. Você não foi feito para ficar no baixo, para ficar no antigo, para ficar no velho, para ficar no ontem, para ficar no passado. Você foi feito para promessa muito maior e muito melhor. Seja para este mundo, ou seja para a eternidade. O céu é algo grandioso. E eu vou dizer uma coisa a vocês. É isso que nos ensina a doutrina da igreja. Se o céu é algo grandioso, o céu é para os grandes. Grande em quê? Dinheiro, prestígio, poder, glória humana? Não. Grande em anseios, em desejo de santidade, em desejo de Deus, em busca de Deus. Refletamos sobre isso. Que a palavra de Deus nos ajude. Desejo você uma excelente quinta-feira. Olhe para o alto. Hoje, a hora que você sair para a rua, olha a beleza do mundo, né? Olha a perfeição da criação. Pare de olhar para baixo, nos defeitos, nos problemas, nas limitações, no que é feio, no que é baixo, no que é pequeno. Olhe para a beleza, olhe para o alto. Agradeça a Deus e busque se elevar. Possuir o céu começa nessas pequenas atitudes. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.